20, já informamos aqui, Érica, sobre essa nota que a Prefeitura de Ribeirão Preto emitiu a respeito da decisão da juíza Lucilene de Mello, que considerou ilegal o repasse de verbas dos cofres da Prefeitura para os cofres das empresas de ônibus. A Prefeitura diz em nota que o acordo entre a Prefeitura Municipal, a Transerp e o consórcio teve como base 5 ações judiciais, diversos processos administrativos e o estudo realizado resultando na Lei Complementar número 3.150 de 2022. A ação citada é passível de recurso e é apenas uma das ações judiciais envolvidas. A administração municipal está em fase de elaboração da revisão contratual que irá melhorar sensivelmente o transporte urbano na cidade. Essa decisão da Justiça é o assunto da nossa entrevista do dia, porque o vereador Marcos Papa está entrando com uma ação aí também, está planejando um recurso judicial para tentar interferir nessa posição da Prefeitura. Nossa entrevista do dia. Nova Manhã. Entrevista do dia. Agora são 8h21. Uma correção, na verdade, é um projeto de lei que o vereador Marcos Papa está elaborando aí para tentar dar um novo rumo para essa discussão. Vereador Marcos Papa, muito bom dia, obrigado pela presença aqui. Bom dia, vereador, obrigada por tê-lo aí conosco. Bom dia, Chico, bom dia, Érica, bom dia, Júnior Mota, bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo Nova Brasil. Exatamente, o que eu fiz ontem mesmo foi protocolar um projeto de lei revogando a lei aprovada dos 70 milhões na Câmara Municipal. Assim que o recesso terminar, eu vou pedir à mesa diretora que paute esse projeto para que possamos votar, pondo fim a essa situação dos 70 milhões. Não será fácil. A Prefeitura conseguiu 14 vereadores coautores daquele projeto dela dos 70 milhões, então não será uma tarefa fácil. Agora, o argumento de que a Prefeitura apresentou, de que, olha, abre aspas para a Prefeitura, nós não fizemos a lição de casa. O que seria a lição de casa? Trazer as contas do pró-urbano, as contas do sistema na ponta do lápis. A Prefeitura não fez isso durante 6 anos. Que é o papel da Prefeitura. Que é o papel da Prefeitura, porque ela quis contratar a empresa. Ela poderia fornecer o serviço de transporte público, mas ela quis contratar. Já que contratou, faz a sua parte, que é fiscalizar. Ela não fez isso. Durante 6 anos, eu pedi a auditoria nas contas do pró-urbano, a Prefeitura se negou a mostrar. Olha que absurdo isso, gente. E aí, diante dessa situação de caos, o que a Prefeitura disse? Olha, me dá 70 milhões aqui, senão a coisa pode ficar pior para todo mundo. Existe ação tramitando na Justiça. O que a Justiça disse nessa decisão? Que o pró-urbano não tem direito a esse dinheiro, não tem direito a esse recurso. E que, portanto, eu não quero deixar nas costas do Poder Judiciário decidir. Eu sou mandatário. Apresentei ontem um projeto de lei revogando, que vai revogar o projeto aprovado pela Prefeitura na Câmara. E veja o tamanho da importância quando eu não deixei a votação relâmpago acontecer. Nós mudamos a lei orgânica da cidade para isso, para esse tipo de tratorada não acontecer. Então, quando nós admitimos algumas urgências, por exemplo, essa situação de chuva que está a cidade, pode ter uma emergência, aí sim a Prefeitura pode apresentar um projeto de lei para que seja votado na urgência urgentíssima, que a gente chamava votação relâmpago. Mas não era o caso. Essa situação do pró-urbano se desarrasta em descumprimento de cláusula, Chico, há mais de 10 anos. Esse contrato é de 2012, nós já estamos entrando em 2023. Então, o remédio para isso agora é revogar essa lei aprovada, e por isso apresentei esse projeto de lei, e insisto, a população sabe que remendo velho em pano novo não funciona. Aqui se trata de remendo velho em pano podre. Vamos relembrar que o Tribunal de Contas condenou a licitação e o contrato. A administração passada se agarrava a isso, a atual administração se agarra a isso. Então fica uma invenção de desculpa. Você vê essa nota polida da Prefeitura, né? Quem lê essa nota fala, nossa, parece até que foi escrito pelo pró-urbano. Uma nota polida. Só que não atende a população.
Toda essa situação, Chico, me permita, toda essa situação poderia estar acontecendo. O direito na justiça, o pró-urbano entra, o Papa entra, a prefeitura entra, mas a prefeitura atendendo bem o povo. Não é o que está acontecendo. O vereador, a nota a que você se refere, que eu acabei de ler aqui, Isso. né? Fala de um acordo entre a Prefeitura, a Transerp e o consórcio, que teve como base 5 ações judiciais, resultando num projeto de lei, ou na lei aprovada, né, nessa lei complementar. Então, a lei que garantiu o repasse de 70 milhões também trouxe no seu corpo um acordo, que é esse que a Prefeitura está dizendo. Né? Correto. Um acordo que extingue, né, 5 ações judiciais, né? Mas isso sem falar com a Justiça. Exatamente, por isso que eu disse que aquele assodamento, aquela pressa, né, em fazer uma votação relâmpago para repassar, essa era a intenção da prefeitura, repassar logo o dinheiro para o pró-urbano, era completamente descabida. E nós barramos isso, a juíza nos deu a liminar e o projeto não foi votado quando a prefeitura queria. Depois acabou sendo aprovado quase no finalzinho do período parlamentar. Essa desistência, como é que fica esse argumento da prefeitura agora? Olha, me dá o dinheiro porque senão o processo, a justiça poderá condenar Ribeirão Preto a ter um prejuízo ainda maior. Como é que fica esse argumento agora? Eu estou me referindo a essa nota, Érica, vereador e ouvintes, porque me parece que é muito claro que existem duas situações. Um lado político, né, que aprovou, né, o Executivo conseguiu aprovar essa lei do repasse de 70 milhões, que traz também o fim das ações judiciais, né? Essa é uma questão política e uma questão judicial, né? E nessa nota aqui a Prefeitura mistura as duas situações, né? Mistura a questão da lei que foi aprovada na Câmara com a decisão judicial dizendo que vai entrar com recurso, né? Então, me parece que é muito importante para esclarecer a população de que existem essas duas situações bem diferentes. O que foi aprovado na Câmara e o que a juíza Lucilene Melo decidiu. Perfeita análise, Chico, é isso mesmo. A prefeitura está fazendo uma nota tentando induzir a população a erro, isso é importante dizer, entendendo que esse imbróglio culminou na aprovação da lei na Câmara. Não. Esse imbróglio, ele é filho dessa complacência da prefeitura. A gente já falou isso com os ouvintes aqui, quem nos assiste, quem nos ouve. A prefeitura, durante 6 anos, se negou a fazer auditoria nas contas do pró-urbano. Olha que absurdo isso. O contrato determina que eles mostrem a movimentação contábil e, obviamente, a prefeitura tem que auditar. É o papel da Transerp. Da Transerp e da Secretaria de Administração, que deveria levar esses números aos nossos fiscais fazendários. A prefeitura não fez isso por 6 anos. Aí agora gastou R$500 milhão para fazer o que tinha que ter sido feito nesses 6 anos. Então arrumaram lá um estudo, aquilo não é uma auditoria, é um estudo dizendo, olha, realmente o consórcio tem razão, há desequilíbrio econômico-financeiro. Isso é o problema que vem desde 2012. E isso aí está na base de argumentação da juíza. Ela fala que as informações partem apenas desse estudo apresentado. Lado, né, desse estudo. Exatamente. E a juíza está olhando para algo que a prefeitura não quer olhar, que é o fato do Tribunal de Contas ter condenado a licitação e o contrato. Nós não podemos esquecer disso. O Tribunal de Contas, ele abre aspas para o tribunal, ele diz que os dados apresentados, os dados que embasaram a licitação são precários. Né? Então, por força de que os dados que embasaram a licitação são precários, a licitação está viciada e o contrato está viciado. O tribunal condenou isso. E o que Ribeirão Preto, isso que é triste dizer em 2023, vai? Semana que vem já é 2023. É triste reconhecer que cidades do porte da nossa, São José dos Campos, tem o PIB parecido com o nosso. O deles é 38, o nosso é 34. A população é quase idêntica à nossa, 720, 750 mil habitantes. Eles têm um transporte público excelente. Poxa, por que lá consegue e aqui não? Porque aqui as administrações, eu repito, a administração anterior e essa se agarram a um contrato condenado. Isso abre espaço para o pró-urbano vir a público e dizer, eu estou tomando prejuízo. E a gente não pode aceitar que a prefeitura se cale diante disso. A prefeitura não pode, porque ela contratou a empresa. Ela tem que dizer, se ela controla a contabilidade das empresas, se ela audita essa contabilidade, ela tem que saber na ponta do lápis, está ou não está. Mas o que se viu esses 6 anos?
um silêncio ensurdecedor por parte das nossas autoridades. Isso é lamentável, isso é escandaloso. O que a juíza está dizendo é uma decisão importantíssima, dizendo, olha, o pro bono não tem direito ao que ele está reclamando, eu nego, ela usa essa expressão, eu nego o pedido do que ele está fazendo. Tudo com Agora, base no contrato que existe. No contrato que existe. Dizendo, ela tomou essa decisão, né, comparando o que está acontecendo na prática com o que diz o contrato. Exatamente, ela primeiro O faz contrato não prevê, repare. Exatamente, ela preveu, a decisão dela está muito bem fundamentada num resumo do que é o contrato. O contrato de Ribeirão Preto não admite. Nós temos um parecer, olha, a gente já esqueceu, mas lá em 2019, antes de se falar em pandemia, o Pro-Urbano pediu dinheiro para a prefeitura. A prefeitura negou. Eu tenho esse parecer de uma procuradora que é muito experiente, a doutora Nina Valéria Carlucci. Ela diz, o nosso contrato é translúcido, abre aspas, é por conta e risco do concessionário. Hoje em dia, alguém poderá dizer, mas Papa, São Paulo, a prefeitura subsidia o transporte, São José dos Campos, idem, Curitiba, idem. Verdade. Mas está no contrato. Mas está no contrato. Eu acho que essa que é uma questão importante, vereador, né? Principalmente no momento em que, até em nível nacional, se discute a possibilidade da gratuidade do transporte, assim como a população tem acesso à saúde e à educação. Mas aí tem que se rever o contrato, de que maneira a gente vai dar o transporte gratuito para toda a população, para quem quiser usar, até como forma de estimular o transporte público, né, numa política aí até ambiental, né, numa política de valorização das obras da mobilidade urbana, já que tem corredores, tem que fazer as pessoas andar de ônibus. Correto. Talvez a gratuidade seja uma saída, mas com um contrato adequado. Parece muito claro isso, né? Eu defendo isso desde 2013, quando eu fui às ruas de Ribeirão Preto. Lembra não é por 20 centavos, era um conjunto de obra. Eu defendo isso. Tenho reunião fotografada, documentada na Prefeitura de Ribeirão Preto em 2013, junto com o Movimento Passe Livre, porque, Érica, Chico, é uma tremenda injustiça você colocar todo o custo do sistema no preço da tarifa. Porque o usuário do transporte público, ainda mais no caso de Ribeirão Preto, que é hostil, o sistema público de transporte é hostil ao usuário. Olha esses pontos de ônibus agora com essa chuva, né? Sem banco, sem cobertura, sem iluminação, sendo que existe um sistema de propaganda em pontos de ônibus que banca tudo isso e sobra milhões para baratear o preço da tarifa. Então, isso é tão comum essa decisão que não dá nem para chamar de inteligente, não né? precisa nem de lei. Basta o prefeito chamar uma licitação e isso acontece no outro dia. Não precisa nem de lei para isso. Então, eu defendo isso sim. E os nossos estudos apontam que se você fizer um recorte de gênero nos usuários de transporte público, quem mais usa transporte público é a mulher. A mulher. E se você fizer um recorte racial, você vai descobrir a mulher negra usando o transporte público. E a mulher já é menos remunerada do que o homem. Né? Então, o sistema público de transporte que coloca todo o peso do custo no preço da tarifa é extremamente injusto. Por isso que eu defendo, já que o Pro-Urbano não cumpre cláusula contratual e o contrato prevê a revogação quando não cumpre cláusula, que se rescinda, que se cancele esse contrato, que se faça uma nova licitação e um novo contrato que atenda o povo. Vereador, tem uma colocação aqui do Paulo Sartre, que é o nosso jornalista, né? Desconhecido, né? Incógnita do nosso jornalismo. Ele diz, quanto ao repasse, a Justiça considerou ilegal, mas o repasse continua legal por conta da lei que os vereadores aprovaram. Na prática, a decisão judicial não serve para nada. A Prefeitura vai recorrer por conta do Tribunal de Contas. Seria isso? Bom, a Prefeitura, o Pro-Urbano teria que recorrer, não é? O Pro-Urbano e a Prefeitura têm feito isso. Acontece que eu apresentei ontem um projeto de lei, e vou pedir para pautar assim que o recesso termine, revogando essa lei aprovada. Então eu estou colocando o projeto, ele foi protocolado ontem, nós fizemos esse projeto ontem, eu, a minha assessoria, o advogado e cientista político Igor Lorenzato Rodrigues, ontem mesmo aprontou, o projeto está protocolado e eu convido os meus colegas a assinarem junto esse projeto de lei que revoga aquele que a Prefeitura conseguiu aprovar na Câmara com a coautoria dos 14 vereadores.
Essa decisão da Justiça, ela é importantíssima, por quê? Porque ela está dizendo que toda a argumentação usada para aprovação daquele projeto caiu por terra. Caiu por terra. Então, a Justiça está dizendo isso. Agora, o ProUrbano, a Prefeitura tem direito de recorrer? Tem. Né? Porque eles são citados na sentença, é uma decisão de primeira instância. Importante dizer que é uma decisão corretíssima. De novo, coloquei, quem acessar agora o nosso site marcospapa.com.br, o projeto está lá, junto com a justificativa na íntegra. Tá certo. Olha, só mais uma colocação aqui do Marcelo Mendes de Batatais. Ele está nos desejando bom dia aqui, perguntando se Ribeirão ou a região não teriam outras empresas que se interessem em fazer a concorrência, né, participar dessa licitação e prestar serviços de transporte aos municípios, né? E parabeniza o vereador pelo engajamento nessas questões bem polêmicas. E só abrindo uma nova licitação, né? Não, é importante dizer para ele de Batatais, quem está em Serrana, Barrinha, Sertãozinho, que vem para Ribeirão Preto. O decreto estadual que regulamenta o transporte suburbano, que é esse intermunicipal, ele é de 92, Chico. Isso está muito desatualizado. Em 2015 foi feita uma revisão que não entrou em vigência. O que se espera do governador Tarcísio é que olhe para isso. O transporte público entre as nossas cidades aqui da região metropolitana está muito defasado. Não pode um morador de Serrana levar 1h10 para chegar em Ribeirão Preto para conseguir trabalhar. Isso é expor o trabalhador a um cansaço desnecessário. Eu estou olhando para isso, estive na Secretaria Estadual de Transportes o ano passado, não, né? Ainda estamos em 2022 e voltarei em 2023 para cuidar desse tema. Tá certo, vereador. Obrigado pela participação. O recesso termina no fim de janeiro. Primeira terça-feira de fevereiro, nós retomamos os trabalhos das votações. Projeto de lei já está apresentado, eu vou pedir para pautar. Para ir à votação. Exato. É isso vereador, aí. obrigado. Eu agradeço mais essa oportunidade. Uma última colocação aqui do Paulo Sartre, que seus argumentos estão corretos, né? Para interromper os repasses, tem que revogar mesmo a lei. Como obrigado, Paulo. Obrigado pela participação. Vereador, bom ano novo. Feliz ano novo. Para todos nós, para todos nós. Será um ano de muito trabalho. Um abração para todo mundo. Um abraço. Agora são 8